Vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, e vai ver se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, para a gente poder, todo mundo, ler a palavra de Deus hoje. Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Então, vou dar mais uns segundinhos aí. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, gente? Só para você saber. É facinho de achar. Beleza, vamos lá. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e uma boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Fecha seus olhos aí. Obrigado, Duda. Peça a Deus que fale contigo nesta noite, para que Ele deixe seu coração aberto para ouvir a palavra dEle. Peça a Deus, fala comigo hoje, me abençoa, que eu possa
aprender mais de Ti hoje, que eu possa sair daqui e abençoar pessoas através daquilo que o Senhor quer falar comigo hoje. Fale com Ele assim como você usou lá no acampamento, pedindo a Deus estratégias, pedindo para que Deus o abençoasse. Aproveite esse momento para você fazer o mesmo. Pai, obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu te agradeço, Senhor. Eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor abra cada mente, abra cada coração. Que o Teu nome seja honrado e engrandecido em nossas vidas. Que a gente possa usar esse testemunho de José para crescermos contigo e sermos bênção por onde a gente passar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, você conhece a história de José, se você foi criado na igreja, você conhece muito bem essa história. Para mim, assim, é uma das minhas 5 histórias favoritas do Antigo Testamento. E eu gosto muito de dar esse exemplo, porque a história dele se reflete até os dias de hoje. E como que a gente pode, né, sair daqui e colocar em prática tudo que a gente aprende com José, que viveu há muitos e muitos anos atrás, quando a gente nem pensava em existir. Então, a gente, lendo esse texto aqui de Gênesis 39, a gente não pode falar sem ir ao capítulo 37 de Gênesis. Depois você pode ler em casa com mais detalhes, né, com mais tempo. Mas por que José chegou até o Egito? Ele chegou ao Egito porque ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E essa história desse momento está no capítulo 37, você pode ler depois. E aqui no capítulo 37, fala sobre isso, sobre o quanto que ele era odiado pelos seus irmãos, quanto que ele era indesejado pelos seus irmãos, e isso gerou uma revolta, um conflito em família, e certo dia os irmãos dele estavam em um lugar bem afastado de onde eles moravam, e o pai dele pediu para que ele fosse levar comida aos seus irmãos e ver como é que eles estavam, para dar notícias ao pai. E quando ele estava a caminho, os irmãos o viram de longe e falaram assim, lá vem o sonhador. E eles sentiram raiva, eles sentiram vontade de matar José e tentaram naquele momento planejar algo para matá-lo. Mas um de seus irmãos virou e falou assim, não, nós não podemos fazer isso. Vamos vendê-lo como escravo, vamos jogá-lo no poço. E depois disso estava passando uma caravana que estava indo para o Egito e ali eles resolveram vendê-lo. E assim ele foi parar no Egito. E ali no Egito, José, ele nos mostra ter um caráter em todos os momentos da sua vida. Ali no Egito, José demonstra ter um caráter à prova em todos os momentos, como você pode ler depois, a partir do capítulo 40, 41, tudo o que vai acontecer com José daí para frente. Mas hoje a gente vai focar somente no que aconteceu nesse período aqui em que ele esteve na casa de Potifar e no tempo que ele foi preso. Como eu falei, José é um dos grandes exemplos que a gente tem na Bíblia, mas ele também é um dos grandes exemplos de autenticidade que tem na Bíblia e de integridade. Um jovem que devia de ter mais ou menos a minha idade, a sua idade, e vivia num tempo que não tinha acesso a informações, ele não tinha uma Bíblia de papel, ele não tinha um iPad, ele não tinha um microfone, e ele, em momento algum, nada para ele era inegociável. O caráter dele, ele sempre se mantinha firme. E de que maneira ele se mostrou ser autêntico em todos esses momentos que ele viveu? De que maneira podemos caminhar na nossa vida para podermos ser iguais a José foi? A gente pode ser autêntico, que significa uma qualidade. O que significa qualidade de autêntico? Que é algo ou alguém que pode dar fé, fidedigno, verdadeiro, real, genuíno, legítimo. Essas são as informações que o Aurélio nos traz. E como é desagradável comprar, às vezes, alguma coisa que a gente quer e a gente descobre que a gente é enganado. Não sei se você já foi enganado em alguma vez na sua vida. Eu já fui enganado já algumas vezes. E uma vez Deus pesou a mão sobre mim, porque a gente estava na pandemia, e aí enquanto muita gente estava
comendo como se não houvesse amanhã, a gente estava fazendo dieta lá em casa, eu e Juliana. E a gente conseguiu, por um tempo, a gente perdeu acho que 10 quilos na pandemia, e aí, mas teve um dia que eu queria pisar fora da dieta. E ela falou assim, sério que você vai fazer isso? E eu vou ver você comendo um hambúrguer na minha frente? Aí eu falei, vai. Ah, você vai, porque eu estou com muita vontade. E aí, para mim, apareceu uma notificação no iFood, naquela hora, de uma promoção do Madeiro. Cara, meu irmão, não tem como você negar um negócio desse. E aí, eu falei, Ju, eu vou comprar, e aí eu comprei. E aí, fiquei acompanhando. E aí, chegou uma hora que estava mostrando que o entregador já estava no meu prédio. E eu liguei para a portaria para saber por que não tinham me ligado para eu ir lá pegar o meu lanche. Aí eles falaram, não tem ninguém aqui. Aí eu, como assim? Não tem ninguém aqui. Não, tem que ter alguém aí. Está dando aqui que o cara está aí na porta, como que ele não está aí? Aí eu falei, não tem ninguém aqui. Aí beleza, então se o porteiro está dizendo que não tem ninguém, eu vou acreditar nele. Aí eu falei, vou esperar mais um pouquinho. Esperei mais uns 10 minutos, ninguém tinha tocado lá em casa. E aí eu falei, vou ligar para lá para saber o que aconteceu. E aí quando eu liguei para lá, eu tive a triste notícia de que eu tinha sido enganado, porque eu tinha pago pelo aplicativo. E aí o cara pegou o meu lanche e vazou. E é um sentimento muito ruim quando você é enganado, ainda mais quando você está com fome, né? Ainda mais quando você ia comer isso na promoção que estava. Então, assim, estava metade do preço, gente. Era uma coisa que não acontece todo dia. E é triste a gente ser enganado, a gente fica com um sentimento muito ruim no nosso coração. E nessas horas eu fico imaginando, se por um lanche, por uma situação assim, a gente fica assim, você imagina o sentimento de José, quando ele foi enganado pelos seus irmãos e foi vendido como escravo. Quantas pessoas já foram enganadas e lesadas por espertalhões que sempre procuram levar vantagem sobre os outros? Como é desagradável conviver com pessoas achando que você é um cristão verdadeiro e, de repente, descobrimos que, pelo menos, as suas obras não são de um cristão verdadeiro. Não que um cristão verdadeiro seja uma pessoa perfeita, que acerte o tempo todo. Nós erramos, nós somos pecadores. Uma das obras de um cristão verdadeiro é o arrependimento. Um cristão autêntico reconhece os seus erros, o tolo, o sábio e o mau. A mensagem do Evangelho é de arrependimento, e Jesus e João Batista pregaram isso em suas mensagens. Em Hebreus 10, 22, vai dizer, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com alma limpa. Um coração falso não resiste na presença de Deus. Como disse no início, José é um dos melhores exemplos de autenticidade que a Bíblia nos mostra. E vejamos aqui algumas maneiras de como a gente pode ser autêntico por onde a gente passa, nas nossas ações, nas nossas reações. Em primeiro lugar, um jovem, um adolescente, um servo autêntico, ele é autêntico no seu comportamento. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos nos versículos 2 e 3. Vai dizer o seguinte: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser próspero, homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José se comportava, gente, de uma maneira autêntica. Ele era o mesmo por onde ele andava. Ele não era uma pessoa diferente na casa dele, uma pessoa diferente na igreja, uma pessoa diferente, enfim, na rua e onde ele passava. Assim como nós precisamos ser a mesma pessoa aqui, precisamos ser a mesma pessoa na nossa rodinha de amigos da faculdade, da escola, precisamos ser a mesma pessoa em casa, na frente dos nossos pais. Não sei se você mora ainda com seu pai ou com a sua mãe, mas mesmo morando ou não morando, você tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares. E detalhe, as pessoas que se relacionavam com José não viam apenas José. Eles viam também Deus com ele nas ações e nas reações de José. José se comportava de uma maneira que a presença de Deus ele era visível na vida dele. Gente, para e pensa, o cara prosperou até dentro da prisão. Ele obedecia a Deus em todos os lugares, mas o que mais me chama a atenção é na prisão, cara. Um dos piores lugares que a pessoa pode estar na vida.
Já parou para pensar nisso? As pessoas percebiam que Deus era com ele, percebiam que havia algo de diferente na sua vida, e certamente essa diferença era a presença de Deus sendo manifestada na vida dele, em todos os lugares onde ele passava. Deus é verdadeiro e ele não pactua com aquilo que é falso. A presença de Deus na vida de José era uma prova da sua autenticidade. José foi autêntico em todos os lugares por onde ele passou, na casa de Potifar, na prisão e no palácio de Faraó. O nosso jeito de ser tem revelado Deus por onde a gente passa? Eu queria deixar essa frase para você refletir neste momento. As pessoas têm visto Deus nas suas ações, nas suas reações, quando você está lá jogando bola e você dá uma entrada no teu amigo, quando você está dirigindo e alguém te corta e você quase bate, e você quer acelerar para ir lá e fechar o cara, revidar. As pessoas estão vendo Deus na sua vida através das coisas que você faz no seu dia a dia, dos jeitinhos que você possa querer dar para deixar a vida um pouco mais fácil. Por onde passamos, as pessoas precisam perceber os sinais de Deus nas nossas vidas. Precisam perceber que Deus é a prioridade maior das nossas vidas. Precisam perceber que nós temos um compromisso com Deus todos os dias. No acampamento, eu estava no meu pequeno grupo, o Josa, cadê o Josa? O Josa está aí, ó. O Josa estava lá liderando o nosso grupo, e a gente estava compartilhando algumas questões que eram difíceis para nós na hora de viver isso aqui. E eu contei para ele de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando eu comprei um carro. E quando você compra um carro, se você compra um carro usado, você tem aquele documento de compra e venda, sabe? Aquele documento de compra e venda, e ele não pode ser rasurado. Uma vez que ele é rasurado, você tem que fazer todo o processo de novo e dá um trabalho tremendo. Então, quando você vender seu carro, cuidado na hora de escrever para você não ter essa dor de cabeça. E, nessa vez, esse carro, meu pai tinha me ajudado a comprar, então o documento estava no nome dele. E o cara que me vendeu errou, né, rasurou, e meu pai virou para mim e falou assim, vá lá e resolva isso com ele. Qualquer coisa você me ligue. Falei, beleza. E aí, quando eu cheguei lá, no Detran, o cara falou assim, precisa da assinatura do seu pai. Eu falei, puxa vida, vou ter que andar metade da cidade para chegar onde ele está, perder o dia todo. Ou seja, meu dia, eu tinha perdido um dia ali tranquilamente, que eu já tinha levado um tempão para chegar onde era, ia ter que voltar onde ele estava, para depois voltar lá, para depois voltar para casa. E aí, naquele momento, o cara virou para mim, o cara que tinha vendido o carro para mim, falou assim, poxa, mas você tem o mesmo nome que o seu pai. Aí eu falei, tá, mas eu não sou ele. Não, mas o seu primeiro nome e o último são iguaizinhos os dele. Faz aí uma assinatura, até o seu Marcos é igual dele. Eu falei, não, mas eu não sou eu. Aí ele, não, o cara ficou com muita raiva de mim, porque ele teria que voltar lá também. Mas eu virei para ele e falei, brother, deixa eu te falar uma coisa. Como é que eu vou dormir essa noite diante do meu Deus, fazendo uma coisa que é errada? E ali, eu confesso para vocês, em alguns momentos eu senti vontade de assinar. Mas eu não podia assinar. Eu perdi um dia. Perdi. Mas eu durmo com a minha consciência tranquila até hoje, porque eu fiz o que tinha que ser feito. E por isso eu posso compartilhar isso com vocês. Tem coisas para a nossa vida que elas são inegociáveis, gente. Não fiquem ouvindo pressão de amiguinho da escola. Faz assim, todo mundo faz. Isso é normal. Não é normal. Não é normal. Você precisa ter a sua consciência tranquila diante de Deus. Por isso que essa história de José nos mostra como a gente pode se aplicar hoje na nossa vida. Quantos jeitinhos aqui ele podia ter dado. José recebeu tudo das mãos de um dos caras mais ricos do Egito. Ele podia ter desviado dinheiro, ele podia ter posto dinheiro para ele podia ter feito um monte de coisa. E ele não fez. Então, a gente precisa se ligar nisso. E a gente precisa saber que o nosso compromisso é com Deus, não é com pessoas.
No versículo 5 de Gênesis 39, vai dizer que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Deus abençoou o Egito e o mundo por causa de José, porque José foi fiel a Deus. Somente no Egito, mais para frente, se você quiser ler depois a história completa, havia comida em todo o mundo. Por 7 anos tiveram prosperidade, por 7 anos da escassez de comida, só tinha comida no Egito. E Deus honrou o povo dele por causa de José, por causa da fidelidade de José para com Deus. Os celeiros do Egito estavam abastecidos para o seu povo e para os povos vizinhos. Muita gente ia para o Egito para comprar comida, porque só tinha comida lá. E aí, eu te faço uma outra pergunta para você refletir nessa noite. Temos sido bênção por onde a gente passa? Você tem sido bênção para aquele seu amigo que precisa de Jesus? Você tem sido bênção para o seu chefe, para o seu patrão? Você tem sido bênção no seu local de trabalho como um funcionário? Como um aluno da escola, um aluno da faculdade? Ou mais, você tem sido bênção na sua família? Você tem acrescentado a sua família, tem abençoado a sua família com as coisas que você tem feito? José foi autêntico em tudo que fez, e ele prosperou até dentro da prisão. Ele foi o melhor preso daquela cadeia. O carcereiro nunca viu um preso como José. No versículo 23 diz que José prosperou na casa de Potifar, na prisão e no palácio de Faraó. Onde ele chegava, as coisas mudavam e prosperavam. Deus abençoou tudo que José fez. Gente, que coisa incrível! Que coisa incrível! Tudo dava certo porque ele era um cara fiel a Deus. E você? É fiel a Deus? Você quer prosperar? Seja fiel no pouco, que Deus vai te abençoar no muito. Quem não aprende a ser fiel no pouco, terá muita dificuldade de ser fiel no muito. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos ser fiéis a Deus, tenha a certeza de que Ele está guiando as nossas vidas, tenha certeza de que Ele está cuidando da gente. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, o que tem sido difícil para você, na sua família, na sua escola. Vocês voltaram essa semana aí, alguns para a escola, eu não sei se alguns estão com dificuldade, já no meio do ano, pensando, meu Deus, eu vou chegar no final do ano, eu vou estar de recuperação. O outro não passou no período da faculdade, está com dificuldade em alguma coisa na família, eu não sei. Mas Deus sabe, Ele conhece o seu coração. Seja fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. Não reclame, não murmure. Você vê aqui no texto, algum momento José reclamar de estar na prisão? Momento algum. E às vezes a gente reclama por tanta coisa, cara. Tanta bobeira a gente está reclamando, está perdendo tempo com isso. Vamos focar no que é mais importante, que é Jesus, que é Deus cuidando da nossa vida. Consagrar as dificuldades a Ele. Vamos ser bênção por onde a gente passa. Vamos fazer a diferença por onde a gente passa. José fez diferença por onde ele passou. A sua escola precisa de gente como você para ser diferença. A sua faculdade precisa de gente como você para ser diferença. Seu trabalho, sua família. Alguém aqui pode ter alguém da família que não conhece Jesus. E Deus quer te usar para ser autêntico dentro da sua casa. Deus quer te usar para ganhar teu pai e tua mãe que não conhecem Jesus para Ele. Permita ser usado, se permita ser usado por Deus, se permita. Em segundo lugar, a autenticidade também de José nos mostra os valores dele, os valores morais dele. No versículo 9 vai dizer que, como pois posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? José tinha plena convicção, ele tinha plena consciência de que relações sexuais fora do casamento era pecado, e é pecado até hoje. Ele entendia que uma atitude dessa iria contra os valores de Deus para a vida dele, para a vida daquilo que Deus tinha para o futuro dele. Numa geração em que ser virgem é ser careta, quais são os seus valores sobre o seu casamento? Eles, José e a mulher de Potifar, estavam sozinhos. Ninguém ali naquele momento poderia saber daquilo que ele pudesse vir a fazer, mas Deus estava ali, Deus estava vendo o que José iria fazer. E aí eu te pergunto, como é o seu comportamento com o seu namorado ou com o seu noivo quando você está sozinho? Aliás,
Evite ficar sozinho com o seu namorado ou com a sua namorada. Evite ficar sozinho com o seu noivo ou com a sua noiva. Não se ache, eu me garanto. Não vem com esse papo que é furado. Papo furado aqui, meu irmão, não rola. Lembre-se que a Bíblia diz que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, as pessoas ao seu redor serão o seu limite. Se você sabe que é difícil para você, não vá. No casamento, você terá uma vida inteira para você aproveitar com o seu esposo ou com a sua esposa que você vier a casar. Apesar de estar sozinho com aquela mulher, José sabia que estava diante de Deus e que ele sabia que Deus estava vendo tudo aquilo. É possível que nem o seu amigo mais íntimo saiba o que se passa no seu namoro ou no seu noivado, mas Deus sabe. E ele está vendo tudinho, tudinho, tudinho. José estava longe do seu pai, ele estava longe da sua família, mas sabia que estava perto de Deus, sabia que não podemos fugir da presença de Deus. José tinha essa convicção. E servimos ao Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo escuta. E é por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Servimos ao Deus diante de quem não subsistem máscaras. José foi autêntico ao recusar ao pecado. José sabia o risco que ele estava correndo ao se deitar com aquela mulher. Com certeza, se ele tivesse se deitado com aquela mulher, José teria morrido. Porque Deus o colocou lá como um cuidado sobre a vida dele. Ele corria risco de ser chamado de muitas coisas, de ser difamado. Ele corria o risco de vida. Com toda aquela história inventada por aquela mulher, José corria o risco de perder a cabeça. Potifar tinha o poder de mandar matar José. Ele era o líder do exército do faraó. Depois do faraó, quem mandava era ele, meu irmão. Não tinha tempo ruim ali. E essa determinação de José, Deus quer nos encontrar em nós também. Ele quer que a gente, na hora de mostrar diferença, assim como a gente pregou, né, no nosso acampamento, nos valores que estão invertidos, Ele quer que a gente haja mediante aos valores que estão invertidos. Porque um colega seu na escola, na faculdade, no trabalho, pode achar isso super normal. E pode colocar na sua cabeça de que isso é normal, de que você deve fazer isso sim. Mas aí nessas horas que você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. A gente vive numa sociedade hoje em dia que as pessoas se posicionam contra os valores que estão errados. A gente precisa se posicionar com os valores que são certos perante Deus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, não tenha medo. José não teve medo de se posicionar perante a mulher de Potifar. Não tenha medo. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Veio a situação ruim? Veio. Mas olha o que aconteceu depois com a vida dele. Virou o segundo cara no Egito. Ninguém mandava mais do que ele, só o faraó. A determinação para confrontar essa geração com um estilo de vida semelhante ao Jesus. A gente precisa estar focado nisso, a gente precisa estar determinado a desligar a TV ou mudar de canal diante da programação que não agrada ao coração de Deus, que não traz nenhum benefício para o nosso relacionamento com Deus. Você tem que sair do teu grupo de WhatsApp que não abençoa o seu relacionamento com Deus. Você tem que sair do Instagram, dos perfis que você segue que não abençoam o seu relacionamento com Deus. Você tem que se afastar de gente que te impede de estar próximo de Deus. E pode ter gente dentro da igreja que te impede de estar naquilo que Deus quer para você. Então, fique ligado, vigie. A determinação de sair correndo dos lugares e situações que poderão comprometer a sua integridade, ou o seu testemunho, ou o seu compromisso com Deus. A determinação de ter um namoro cristão, de não ter vergonha de ser virgem, de encerrar um namoro se ele estiver comprometido com o seu relacionamento com Deus, termine. Pode doer, vai chorar, poxa, eu achava que eu ia casar com ela,
Termina, meu brother. Se está te impedindo de ter um relacionamento com Deus, cai fora. Cai fora. Nosso dia a dia, o nosso compromisso com Deus, ele é testado muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. E José correu de uma mulher, ele correu de um momento de prazer, ele correu dos braços de uma mulher para os braços de Deus. Precisamos nos lembrar que aquilo que está dentro de nós e nos capacita a vencer os desafios de Deus, os desafios da nossa vida. José tinha algo muito precioso dentro dele. José tinha um tesouro no seu coração, porque ele tinha um bom caráter. Ele tinha um caráter obediente a Deus, ele obedecia a Deus, ele buscava a Deus em tudo que ele tinha para a vida dele, desde pequeno. Ele tinha a disposição de obedecer a Deus, não importasse o preço que ele tivesse que pagar. E aí eu te pergunto, você está disposto a obedecer aquilo que Deus tem para você, não importa o preço que você tem que pagar? José foi obediente. E por ele ter sido obediente, hoje, em 2023, a gente pode ler na palavra de Deus esse exemplo, que impacta tantas e tantas gerações, não só a nossa, mas gerações que vieram no passado. Como você quer ser lembrado quando você morrer? Você simplesmente foi mais um? Passou despercebido? Ou você quer ser lembrado por ter sido fiel ao Senhor? Essa semana teve um culto fúnebre aqui na igreja, e da irmã Marquise, uma senhora que estava há muito tempo já enferma, e o que me chamou a atenção foi que os filhos dela estavam aqui, deixou 3 filhos, todos eles falavam: minha mãe era uma mulher de oração. Minha mãe levava a gente a ter um relacionamento com Deus. Tem legado mais precioso do que esse? Tem muita gente que Deus quer usar através de você. Tem muita gente que precisa de você. E Deus está aí, ó, te chamando, me ajuda. Acorda, me ajuda. Entretanto, ser obediente a Deus, quando tudo vai bem, é uma coisa. Agora, ser obediente a Deus quando tudo vai mal, a pior, é outra coisa. Ser obediente a Deus quando você é pressionado por todos os lados a abrir mão dos seus valores e princípios, tendo em vista que todo mundo está agindo dessa ou daquela maneira, é um grande desafio. José poderia achar que tinha todas as razões do mundo para ser desobediente a Deus. José poderia ser um cara revoltado com Deus, porque, que Deus é esse que eu sirvo, que permite que os meus irmãos queiram me vender. Primeiro eles querem me matar, depois eles querem me vender. Que Deus é esse que me permite ser um escravo. Que Deus é esse que me permite ir para a prisão. José foi o tipo de pessoa que tinha tudo para se decepcionar, porque ele perdeu a sua família, ele foi vendido como escravo, mas por causa da fidelidade de Deus, ele acabou numa prisão. E lembre-se, o nosso cristianismo é muito mais evidenciado pelas nossas reações do que pelas nossas ações. Como foi que José reagiu a todos esses problemas? Como é que você tem reagido diante dos problemas que você tem passado? Como você tem reagido diante dos problemas que a sua família tem passado? Ele poderia muito bem ter achado que Deus havia se esquecido dele. Lá no fundo do seu coração ele poderia ter dito: bem, eu acho que Deus já se esqueceu de mim mesmo. Acho melhor esquecer também esse Deus. Ele poderia ter feito isso. Ao contrário, José buscou no seu relacionamento com Deus a força que ele precisava para continuar a caminhada que Deus tinha para ele. É possível que lá no fundo do seu coração você já esteja decepcionado com Deus, achando que não vale mais a pena manter a sua integridade, manter a sua fidelidade. Entretanto, é neste momento que Deus espera que a sua fé seja renovada e que você esteja mais comprometido com Ele do que nunca.
Quais são os desafios que você tem? O que tem te impedido de ser um servo autêntico? Baixe sua cabeça, vamos orar. Essa mensagem ela vai continuar na semana que vem. E o que tem te impedido de você ser autêntico nos seus valores? O que tem te impedido de você ser autêntico também no seu comportamento? Lá no acampamento, eu me lembro que muitos pediram a Deus estratégias para o pós-acampamento. Eu não sei como é que foi a sua semana. Creio que muitos aqui tiveram desafios de colocar isso aqui em prática. Mas que a gente possa se espelhar na vida de José para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus nos coloca nos lugares certos, nas horas certas, nos momentos certos. E Ele quer nos usar. Ele quer nos usar na nossa família. Ele quer nos usar na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso condomínio, na nossa rua onde a gente mora. Não tenha vergonha de dizer que você é um servo de Deus. Não tenha vergonha dos seus valores. Você pode até ser zoado, você pode até ser humilhado. Podem te cancelar, podem fazer muitas coisas. E na hora você pode sentir isso, pode doer sim. Mas os nossos valores com Deus, eles são inegociáveis. José jamais poderia imaginar o que viria na sua vida depois disso. Então, consagre a Deus isso. Tudo aquilo que tem te impedido de ter um relacionamento com Ele, tudo aquilo que tem te impedido de testemunhar dEle. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Se você escolheu estar aqui, é porque Deus quer te usar. Deus quer abençoar muita gente através da sua vida. Então se permita. Tem muita gente ali fora que não conhece a Jesus. Muita gente. Nosso estado tem 9 milhões de habitantes. E não tem metade disso que conhece a Jesus. Então vamos juntos ser autênticos, vamos juntos transformar a nossa sociedade, vamos juntos levantar os valores do reino de volta, para que eles sim prevaleçam na nossa sociedade, para que eles sim prevaleçam no nosso meio.